Bom dia, mais uma vez. Eh, Vamos só dar uma saudação ao irmão do lado. Podemos até só, com uma vênia, saudar os nossos irmãos que estão ao nosso lado. Aqueles que são da mesma família podem se saudar diretamente, não há problemas. Que Deus nos possa abençoar. É tão bom estarmos na presença de Deus. Aqui o meu Luís, o meu Mário e todos vocês, todos os meus irmãos. Que bom sentirmos essa paz de Deus conosco. Vimos na escola sabatina, este é o grande Deus amoroso, o amoroso Pai que quer tudo de melhor para nós, o amoroso Pai que cuida de nós. No meio das dificuldades, Ele está sempre presente. Não nos esqueçamos que estamos a viver num mundo cheio de problemas. E porque o Senhor Jesus mesmo nos disse, no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Meus queridos, Ele está conosco. Ele está conosco aqui neste momento. Foi o Espírito dele que nos chamou de casa para cá. Foi o Espírito dele que nos disse, hoje é dia do Senhor. Hoje é o sábado do Senhor. Não temos que ficar em casa, temos que ir à igreja. Louvado seja este grande e eterno Deus. Temos as condições que temos. Está frio. Realmente nunca senti tanto frio desde que estou aqui nos Açores. Também não estou assim há tanto tempo, mas durante esses 3, 4 anos que estive cá, nunca senti tanto frio como nesses últimos 2 dias. Eu estou a sentir frio como se estivesse em Castelo Branco, onde havia grandes amplitudes térmicas. No verão, 45, e no inverno, às vezes chegava a -3, -4, -5, temperaturas negativas. Mas aqui estou a ver 7 graus, 8. É realmente... Mas sabem o que, meus irmãos? Eu estava a pensar, vamos fechar as portas de trás para não entrar mais o vento frio. Mas uma das condições para abrir a igreja é termos uma das portas lá abertas. Isto foi para a União, e a União aceitou a abertura porque sabia que nós íamos abrir as 2 portas. Mas neste momento, por causa de muito frio, temos só uma aberta, que é para o vírus poder ser expulso daqui. Meus queridos, esse vírus está-nos a trazer muitos problemas. Mas, pela graça de Deus, hoje estou com muitos problemas com a máscara também, mas pela graça de Deus estamos aqui, meus queridos irmãos, e podemos honrar e louvar o nome do Senhor. Como sabem, nós estamos a comemorar a Semana de Lar e Família. Os que ouviram ontem, a pastora Milu falou muito bem sobre a família, sobre aquilo que nós temos que fazer, sobre o que é que diz a palavra de Deus. Ela falou-nos do texto do Shema, que é o texto de Deuteronômio capítulo 6, e nós hoje vamos voltar a falar do Shema um bocadinho. Mas antes, vamos abrir o texto de Provérbios, no capítulo 22, no versículo 6. O que é que nos diz Provérbios 22, 6? Diz assim a palavra do Senhor. Instrui ou educa, nas outras versões, instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Estamos a falar especificamente para os pais.
Quando é que o casamento foi instituído? O casamento foi instituído no Éden. Uma das instituições mais antigas é o sábado e o casamento. São as instituições mais antigas. Deus acabou de criar o mundo e descansou no sétimo dia. Mas antes de descansar, ele terminou a sua criação com o homem, criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E Deus viu que Adão estava sozinho, estava muito só, e então Deus disse, vou lhe fazer uma adjutora, alguém que lhe esteja como ajudadora, uma auxiliadora. No capítulo 2 de Gênesis, nós vemos exatamente, no versículo 24, a instituição do casamento. O que é que nos diz Gênesis 2, 24? Portanto, deixará o varão, ou o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E Jesus volta a falar deste texto, exatamente transcrito, transliterado, para Mateus 19. No capítulo 19 de Mateus, nós vamos encontrar este texto, porque Jesus quer que isto fique claro. Isto fica claro. No capítulo 19 de Mateus, no capítulo 19 de Mateus, é-nos dito o seguinte, versículo 5, e disse, portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Mas, em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, ele disse para nos multiplicarmos, não é? Ele diz que no casamento, um dos produtos, uma das coisas que resulta do casamento, são os filhos. Porque ele diz isso mesmo no capítulo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e Deus lhes disse, no versículo 28, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Multiplicai-vos. Os filhos são uma dádiva de Deus para o homem. Eu, às vezes, perguntava à minha mulher, o que é que você sentia quando estavam os nossos filhos lá na barriguinha? Você sentia? Como é que sentia? Ela disse, eu sentia, às vezes, que davam coices lá na barriga. Mas como Deus fazia a cabeça, como Ele fazia o cérebro, este chip maravilhoso, não é? Não há chip melhor do que a nossa mente. Quando Deus fazia os nervos, não há como descrever isso. Quando Deus fazia a audição, a visão, é isso que nós vimos há pouco na escola sabatina. Que grande Deus temos nós! Aquele que nos criou com uma sabedoria infinita. Só a forma como funciona o olho. Como é que funciona o olho? Como é que funciona o ouvido? Meus queridos irmãos, só não dá louvores a este grande Deus aquele que está completamente cego. Mas nós fomos salvos por Deus e por isso o levamos. Ele nos deu a dádiva dos filhos. Mas, então, como é que nós devemos lidar com os filhos? Sabem qual é o problema? Criar os filhos quando são pequeninos, assim como vejo a Estere. Dá trabalho.
tem que se mudar a fralda, tem que se dar o leitinho, tem que se fazer. Mas sabe o quê? A Esther dá menos trabalho que os meus crescidos. Porque quanto mais crescidos, têm a noção do pecado, têm a noção das coisas erradas, começam a gostar do mundo, já torna-se mais difícil controlá-los. Aliás, nós não temos que controlar coisa nenhuma, não conseguimos. Então, se não podemos controlar, o que é que temos que fazer? Temos que recorrer à palavra de Deus. E é por isso que vamos ler novamente o Shema, que é o texto de Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. O que é que diz o texto bíblico? A pastora Milu falou muito desse texto ontem à noite. Ouve, porque o Shema não havia culto em Israel em que eles não falassem do Shema. Porque é isto que os ligava a Deus. E o Senhor Jesus voltou a repetir o Shema em Mateus 22, no versículo 36, ele volta a dizer qual é o nosso dever. Ouve Israel, não é? O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Glória a Deus. Vimos isso na escola sabatina. E nós amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E nos diz, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás aos teus filhos. Intimar. Nós não podemos abrir, nem podemos fazer isso, não. Mas devíamos inculcar, não é? E vem esse termo, essa palavra também. Inculcar na mente dos nossos filhos a palavra de Deus. O temor do Senhor. Devíamos ensinar aos nossos filhos que há um Deus poderoso e criador. E esse Deus, as suas obras, vêm-se na natureza, vêm-se naquilo que Ele criou. Ao olharmos para o vasto mar, para as profundezas deste mar, ao olharmos para as montanhas, ao olharmos para uma abelha, a forma como ela vai buscar o néctar das flores, ao olharmos para uma formiga, como é que a formiga vai buscar o seu alimento, ela vai e trabalha, e trabalha, e trabalha. E a palavra de Deus nos diz, preguiçoso, vai aprender com a formiga. Vai aprender com a formiga. É este grande Deus. Ela está a dizer que a palavra de Deus devia ser intimada aos nossos filhos e dela falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te aos teus filhos. Meus queridos irmãos, está aqui um texto que dá responsabilidade a cada um de nós como pais. Como pais e como filhos. As palavras de Deus as intimarás aos teus filhos. E ele diz mais, também as atarás por sinal na tua mão e te serão por testeiras entre os teus olhos. E versículo 9 diz, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Como é que estamos a educar os nossos filhos? Meus queridos irmãos, o texto que foi sugerido pela Conferência Geral para esta manhã diz que
Nós temos algumas dificuldades, temos algumas barreiras para a educação dos nossos filhos. Nós queremos que os nossos filhos andem nos caminhos do Senhor. Não há nenhum pai aqui presente que não queira que os seus filhos andem nos caminhos do Senhor. E aquelas que têm os filhos que não estando aqui, mas estão cheios de vontade e oram ao Senhor todos os dias para que os filhos voltem para o seio do Senhor, para o seio de Deus. Mas quais são as barreiras que nós temos para o ensino aos nossos filhos? Que barreiras é que há? É dessas barreiras que eu vou falar hoje. A primeira barreira são as barreiras óbvias. E quais são essas barreiras óbvias? A violência, as drogas, o álcool, a pornografia, o abuso, todas essas coisas são barreiras óbvias, porque os nossos filhos, tendo educação na base das Escrituras, os nossos filhos vão na escola e na rua, vão encontrar outros hábitos, outros costumes, são ensinados nas escolas, através dos colegas, das amizades que têm, aprendem coisas que são contrárias à palavra de Deus. Mas, para além dessas barreiras, as principais barreiras são aquelas que não são óbvias. E que barreiras são essas? Aqui falamos de 3 dessas barreiras. A primeira barreira, não sei se o Sérgio pode colocar aqui o texto de que estamos a falar agora. A primeira barreira, a barreira número 1, estamos muito ocupados na vida. Estamos muito ocupados. Não temos tempo para os nossos filhos. Muitos pais realmente não têm tempo. Ela sai de manhã. Eu lembro-me quando estávamos em Lisboa, minha mulher trabalhava. Coitada, saía muito cedo. Tinha que apanhar o comboio. Tinha que apanhar o autocarro na Amadora. Depois ia às corridas. Uma vez chegou em casa toda aflita, porque quando saiu do comboio, estava a correr para ir apanhar a caminhoneta. Não sei o que aconteceu, a verdade é que a caminhoneta estava a partir já. Ela, como havia uma outra paragem lá à frente, ela correu para ver se apanhava a caminhoneta na outra paragem. Ela chegou lá, a caminhoneta estava a partir. Ela tinha perdido também a caminhoneta. É uma vida do corre-corre. É uma situação difícil, porque estamos à procura da vida. Nós queremos, se não houver trabalho, como dizia o Marcos agora, há pouco, a vida não é possível. E graças a Deus que nós podemos encontrar esse tal trabalho. Mas sabem o que é? Estamos tão atarefados com essas coisas que muitas vezes nos esquecemos de dar algum tempo para estarmos com a família. Olha que elas, nos textos que nos enviaram, elas dizem que o Covid-19 trouxe muitas coisas negativas, trouxe morte, trouxe problemas financeiros para as famílias, para o próprio Estado, trouxe muita... negativo. Mas, meus queridos irmãos, há uma coisa positiva que o Covid trouxe. Muitas famílias, por causa do confinamento obrigatório, passaram a ter mais tempo para ficar com os filhos e com a mulher. Porque algumas mulheres, o marido sai de manhã, volta à noite, e à noite, quando vem, abre a televisão, depois vai para a internet, e a mulher, coitada, não tem uma palavra de carinho, porque o marido não tem tempo para nada. E então, o autor diz que o Covid trouxe uma coisa boa.
as pessoas foram obrigadas a ficar em casa. Fica em casa. E então tem que ficar com os filhos e tem que ficar com a mulher. É pena que é pouco tempo. Agora, as coisas, quando melhoram, as pessoas voltam outra vez à rotina anterior. Então, essa barreira, o que é que nos diz? Estamos muito ocupados com a vida. É-nos dito o seguinte: a vida de hoje é uma corrida louca, consumindo o tempo com o nosso cônjuge e filhos. Para muitas famílias, com ambos os pais a trabalhar e a construírem as suas carreiras, não admira que tenhamos perdido a essência do que faz funcionar a vida familiar. O que é que faz funcionar a vida familiar? É amar e ser amados. Se nós não formos amados, a vida familiar não tem qualquer sentido. Num lar onde o amor não prevalece, onde o marido não tem tempo para dar uma palavrinha, não tem tempo para ir buscar, eu nem sempre faço isso, também é que falo contra mim, não é? Buscar uma florzinha nos anos da mulher, ou de quando em vez de chamar, oh querida, vem cá, aquelas coisinhas boas que as mulheres gostam. E os homens também, porque algumas mulheres também nunca dão uma palavrinha ao homem, a dizer, oh querido, eu te amo muito. Seria muito bom. É o amor é que é o cimento de qualquer lar. E é o amor, o cimento da relação entre pai e filhos. Então, quais são, aqui nos dizem quais são alguns fatores que contribuem para o balbúrdio da vida que nós levamos. E quais são esses fatores que contribuem para isso? A busca desenfreada, falamos há pouco na escola sabatina, a busca desenfreada do dinheiro. Em segundo lugar, a segurança profissional como um sinal exterior de produtividade e lealdade corporativa. O terceiro ponto, adquirir coisas materiais para os nossos filhos, para os fazer felizes. A necessidade de trabalhar em múltiplos empregos para fazer face às necessidades. Encontrar realização pessoal na realização de muitas coisas. Ser uma supermãe para todos. Ok? Ser uma supermãe para todos. Mostrar a nossa importância, valor ou dignidade pessoal. Deixa-me só vos contar a história que vem aqui. Diz que a história fala de um tal senhor chamado Paulo. Olha que o Paulo trabalhava num grande banco, o maior banco do mundo. Eu não sei como é que se chama o maior banco do mundo, já não me lembro agora, estou desatualizado. Mas é-nos dito que Paulo trabalhava no maior banco do mundo, lá dos Estados Unidos. Ele era muito inteligente e começou a progredir na vida. E vejam que como ele era muito inteligente, então ele era colocado em várias agências para que ele transmitisse o seu dinamismo para as diversas agências do banco. Então, é-nos dito que ele, em um só ano, ele foi mudado 7 vezes. Foi transferido 7 vezes. Porque ele chegava num sítio, preparava o banco, quando tudo estivesse a funcionar, o banco, a direção do banco pegava nele e lançava-o para outra localidade. Preparava as coisas lá e quando estivesse tudo, transferia um homem. Hoje estou com muitos problemas com esta máscara. Eu vou pedir mesmo que, irmã Clara, pode trazer uma máscara lá
lá da porta, do portão, faz favor, lá da entrada. Eu estava a contar a história, não é? De um homem, tem que tirar os óculos porque embaciam logo a seguir, não é? Então, havia um homem que trabalhava, como já disse, trabalhava no banco. Obrigado. E este homem, sendo transferido várias vezes, a última transferência que ele teve, ok, acho que estamos percebidos, estamos entendidos. Está melhor assim. A última transferência que este homem teve, a sétima, portanto, nós dissemos que ele foi transferido 7 vezes em 5 anos. Ele foi transferido, o carro que levava as coisas deles, levou até a cidade, conheceram a casa, como ele era um grande executivo do banco, eram as melhores vivendas que ele tinha. Então, eles chegaram lá, trouxeram as coisas, a casa tinha tudo e tinham todas as comodidades. Eles tinham os carros top de gama, os melhores carros do mundo estavam com aquele casal. Casas, quintas, o dinheiro, o salário dele aumentava de cada vez que ele era transferido, o salário aumentava. Ganhava milhares e milhares de dólares para a conta dele. Portanto, não lhe faltava absolutamente nada, aquele homem. Não lhe faltava nada. Mas nessa última transferência, eles encostaram as coisas, tiraram as coisas, montaram. Foi numa segunda-feira. E na terça-feira, ele foi para o trabalho e, envolvido com essas coisas do trabalho, sem nunca ter possibilidade de estar com a família, sem nunca poder falar com os filhos, sem nunca... Portanto, ele estava completamente absorvido com o trabalho. E estava a se ingrar na vida. Aquela mulher não lhe faltava nada. Os filhos tinham tudo o que era possível ter. Não se fala já de videogames e de coisas. Tudo o que eles pediam, tinham aí. Mas nesse dia ele foi trabalhar, nessa sétima transferência, e na quinta-feira alguém ligou para o serviço e disse assim: tem que vir urgentemente aqui para casa porque a sua casa está cheia de fumo. Ele saiu, foi a correr, quando chegou lá, viram que a garagem estava a fumegar e onde estavam os melhores carros, não sei que tipo de carros é que eles tinham lá. E o que é que tinha acontecido? A mulher tinha se suicidado. Não sei por que caso é que ela deitou fogo àquilo, não sei como é que a coisa aconteceu. A verdade é que a mulher suicidou-se. Ele compreendeu. Aquela mulher não tinha estabilidade. Não tinha amor do marido. O marido não tinha tempo para os filhos. O que equivale o dinheiro que ele ganhava se as pessoas não estavam felizes? Meus queridos, vimos aqui há pouco que o dinheiro não é tudo. O dinheiro não é tudo. O hino que vamos cantar no fim, aquele hino dos casamentos, diz exatamente. E a minha filha às vezes diz assim, quando o marido estava em Angola, eles tinham uma empresa lá e a minha filha ficava meses e meses a fio sem ver o marido. E quando a gente dizia que o marido está lá para trazer mais dinheiro. E ela dizia assim, respondia-nos com o verso do hino, que dizia assim: na choupana há prazer, com amor no lar. Não é isso que temos cantado?
a, a minha filha dizia assim, na choupana há prazer com amor no lar. É preferível viver numa choupana e ter todo o amor do mundo do nosso marido e termos todo o amor da nossa mulher. É preferível não termos muito dinheiro, mas termos aquilo que é essencial para a vida, que é o amor. Meus queridos irmãos, há uma outra barreira. Qual é a barreira? A barreira número 2 é a barreira do uso excessivo dos gadgets tecnológicos. Ele, quando fala disso, ele está a dizer o seguinte, deixa-me só ler, daqui a pouco termino, mas não posso deixar de ler isso, e diz assim, a tecnologia está em toda parte e não vai desaparecer. A tecnologia está em toda parte e não vai desaparecer. Crianças, adolescentes e adultos estão com os olhos colados a um smartphone, a um tablet ou a um netbook. Na verdade, depender das redes sociais, os videojogos ou outras plataformas, para funcionar, pode tornar-se a nova norma prejudicial. A maior preocupação que os pais têm é que os seus filhos adolescentes estão a ficar viciados em todos esses gadgets. Estão a ficar viciados. Não conseguem passar um dia sem eles. É verdade ou não é? Pura verdade. Hoje a gente anda na rua, eu tenho visto pessoas que quase que se atropelam, porque estão constantemente, estão a caminhar, com os olhos postos no telefone, o telefone, na escola, onde quer que as pessoas estejam, é telefone, é jogos, é jogos, é jogos, é jogos, é jogos. Qual é a solução para isso? As redes sociais. Os filhos estão a ficar completamente viciados. É-nos dito o seguinte, o uso de tecnologia tem moldado os relacionamentos de pais e filhos de forma impressionante. Comentando isso, as conclusões tiradas de David Kilman, ela diz o seguinte, eu não sei se o Suraj pode me colocar aqui esta segunda barreira para ver se eu consigo lê-la. E é interessante o que está aqui. Não queria deixar passar. Então diz assim, o uso de tecnologia tem moldado os relacionamentos de pais e filhos de forma impressionante. Comentando isto, David Kilman diz o seguinte, a tecnologia está a moldar os relacionamentos familiares de uma forma sem precedentes, mas nós parecemos não ter um compromisso estratégico com a mordomia da tecnologia. A comunidade cristã precisa de uma compreensão melhor, mais integral, de como gerir os avanços tecnológicos existentes e os que ainda hão de vir. Pais, pré-adolescentes e adolescentes precisam de diretrizes e conhecimento de forma a enfrentarem as inúmeras escolhas que fazem no que diz respeito à forma como a tecnologia afeta a sua atenção, interesse, talentos e recursos. De acordo com muitos pais, os desafios principais das tecnologias na família podem ser ultrapassados se equilibrarmos a atividade física familiar com a atividade online. Por que é que os pais, eles estão a sugerir, por que é que os pais não vão com os filhos para como é que se chama aqui, onde temos ido caminhar? Para o parque. Sem tecnologias. Fazer exercício físico. Sei lá, convidá-los para um sítio qualquer onde possam comer uns iogurtes,
onde nós lhes possamos contar algumas coisas. Quem sabe ir para a montanha e brincar com eles, e para o jardim zoológico. Aqui não temos. Mas, quem sabe, se nós ocupássemos os nossos filhos com as coisas físicas, sem ser essas novas tecnologias, e com a palavra de Deus, criar o gosto nos nossos filhos sobre a palavra de Deus, talvez eles deixassem de estar completamente viciados com estas novas tecnologias. É-nos dito o seguinte: devíamos limitar o tempo dos meus filhos no uso da tecnologia, filtrar que tipo de conteúdo os meus filhos veem, leem ou jogam. Aquilo a que os meus filhos estão expostos através dos amigos. Devíamos ver. Encontrar tempo para a família estar junta, sem tecnologias. E é-nos dito, tais desafios requerem que os pais ajam no sentido de ensinar os filhos como equilibrar o seu tempo no uso de aparelhos eletrônicos, limitando o tempo diário em frente do ecrã e remover aparelhos na hora de dormir. Remover os aparelhos na hora de dormir. Para além disso, os pais precisam de exercitar a sabedoria e a firmeza ao ensinar os filhos como fazem escolhas sábias no que diz respeito ao tipo de jogos e entretenimento em que se envolvem, assim com o que conversam nas redes sociais, com uma inundação tão grande de imagens e mensagens negativas. Meus queridos, a terceira barreira é mesmo isso, pouco tempo que a família tem. Eu vou já para a conclusão, porque o tempo já passou, e a conclusão diz o seguinte: na conclusão, diz o seguinte: Deus está empreendendo e está a construir a família para a sua glória. As famílias são importantes para Deus, em meio das nossas vidas caóticas. Meus queridos, devíamos voltar para Deuteronômio e para Provérbios. Provérbios diz que ensina o menino o caminho em que deve andar, e até quando for velho, ele não se desviará dele. Que Deus nos possa ajudar a termos os olhos postos nele. Não é fácil, eu sei que não é fácil educar as crianças nos tempos que correm hoje. Mas se nós ajudássemos os nossos filhos e tivéssemos mais tempo com eles a fazer as coisas corretas, talvez nós pudéssemos encaminhá-los para junto de Cristo. Sabe o que é essa geração? Se não for ajudada, está condenada a seguir o mundo. E nós vermos no final as igrejas vazias, porque nós não demos atenção aos nossos filhos, porque nós não nos importamos. Nós achamos que, olha, o filho está a chorar, vai pô-lo em frente à televisão, ele vai se calar. O filho está a coisa, dê-lhe um telemóvel, que ele se cala. O filho está a coisa, dê-lhe... Nós estamos a mandar os nossos filhos para a perdição. Que Deus nos ajude. Que essas coisas todas vão criar coisas erradas na sua mente e vão tirar o Espírito de Deus para que eles se desenvolvam, para que sejam verdadeiros filhos do nosso Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude a olharmos para os nossos filhos e ajudá-los de acordo com a palavra de Deus. Orem. O culto familiar foi falado ontem. O culto familiar é muito importante, mas já nos disseram que o culto familiar não pode ser uma seca, não pode ser uma seca, não pode ser muito longo, mas se nós começarmos a falar com os nossos filhos acerca de Deus, eles vão ganhar gosto pelas coisas do Senhor. Que Deus nos abençoe a termos lares felizes, amorosos entre marido e mulher, amorosos entre pai e filhos,
e filhos pais. Que Deus nos abençoe. Amém.